energia aqui, ó, energia aqui lá em cima, porque você está aqui no canal do YouTube do Rafa Noga. Então, se você é novato, já se inscreve no canal. E agora é hora de pegar a pipoca para acompanhar essas entrevistas sensacionais que a gente faz com dubladores, críticos de cinemas, youtubers, comediantes e muito mais. Deixa o like nesse vídeo, compartilha entre os amigos, segue também lá nas redes sociais e conto com vocês. Bom vídeo, valeu, fui! Olá, Mabel! Olá! Oi, peraí, deixa eu apagar a luz aqui que tá muito forte. Tudo bem? Como é que você tá? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Pronto, melhorou. Primeiro, muito obrigado por você ter aceito o convite em participar da live da Insônia. Essa live que a gente tá fazendo desde o começo, assim, com o intuito de melhorar, né? Nesse tempo que a gente tá vivendo, de tanta tensão, tanta coisa. E trazer pessoas tão incríveis como você para melhorar a noite do pessoal é sensacional. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Mas queria muito que você contasse para nós como foi que a dublagem surgiu na sua vida. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que quando via filmes, eu ficava atenta nas vozes, né? Uhum. E eu, esse cara eu gosto, essa voz eu gosto. Essa voz é a mesma voz daquela outra série do filme e tal. Então, eu sempre fui assim. Uhum. Mas eu nunca pensei em ser dubladora, nunca. E Sério? eu fiz magistério no 2º grau, me casei muito cedo, engravidei depois, e aí não tinha vida artística alguma. E aí, quando eu estava amamentando a minha filha mais velha, a Luísa, que hoje tem 25 anos, que também é atriz e dubladora e tal, eu vi um anúncio no jornal de curso de dublagem. E foi o anjo da guarda que me soprou no ouvido para ligar para lá, para aquele telefone. E aí eu liguei, e aí a moça lá deixou eu ir lá conhecer o espaço e fazer uma aula experimental. E aí, quando eu fiz a aula, o professor falou assim para mim: engraçado, você já fez isso antes? Eu falei, não. Ele, nossa, parece tão natural para você, fácil. Aí ali a minha vida mudou. Eu comecei a fazer o curso todo sábado, e aí eu descobri que tinha que ser atriz para ser dubladora. O professor não foi honesto, ele não contou isso logo de cara. Então, quando eu descobri, eu levei um choque. Falei, meu Deus, mas eu sou professora, eu estou de licença maternidade. E daqui a pouco eu vou voltar a dar aula e eu estou fazendo curso de dublagem aos sábados, eu vou ter que virar atriz para ser dubladora? Nossa. E aí, depois de um momento de pânico, eu falei, ok, eu vou mudar o rumo da minha vida. E aí eu dava aula, voltei da licença maternidade, dava aula de manhã, em escola de 1ª a 4ª série, comia de marmita e ia de tarde fazer curso de teatro bem longe da onde eu morava, ou da onde eu dava aula. E assim eu fiz. E aos sábados eu fazia curso de dublagem. Então, durante muito tempo a minha vida foi muito regrada, muito... dava aula, teatro, dublagem, porque eu estava com uma meta muito certa de me tornar atriz e me tornar dubladora. Mas quando você descobriu que precisava de ser atriz, já era no caminho da dublagem que você já estava fazendo o curso? Eu estava fazendo tipo há 3 meses o curso. Ah, tá. Entendeu? Então, talvez se eu tivesse descoberto logo no início, eu nem sei. Eu acho que eu teria levado um baque e não teria feito. Mas eu já estava tão dentro do contexto, já estava tão animada, vendo o quanto eu estava crescendo, o quanto eu levava jeito para aquilo, que não teve outro jeito, eu fui embora. E aí eu só sosseguei quando eu tirei o meu registro de atriz e me joguei no mercado de trabalho. E quando, enfim, eu fui contratada da Herbert Richards. E aí, quando eu fui contratada da Herbert, eu pedi exoneração da escola. E aí comecei a viver só da minha vida de atriz e dubladora. Que legal. E quando você entrou na questão do mundo do teatro, também abriu um outro universo para você? Tipo, pô, eu preciso de estar aqui para ser dubladora? Ou... Não, eu não tive a menor dúvida, assim. Quando eu soube, quando o professor falou, eu lembro que eu levei um choque, porque eu não sabia. Mas imediatamente eu lembro de pensar assim, Clara, é óbvio, claro. Sim. Porque o que eu estou fazendo é por interpretação. Eu estou interpretando sobre outra pessoa. Eu estou a serviço de uma pessoa. Então, assim, nossa, faz todo sentido. Claro que tem que ser atriz. Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não... Sabe? Ainda fiquei, assim, um pouco me cobrando. Mabel, acorda. Como é que você não percebeu? Sabe assim? Sim. Mas aí, depois do momento de né, desajuste, pânico, nervosismo e tal, eu falei, ok.
é para ser, é para virar atriz, vamos embora. Que E aí legal. eu meti as caras e fui. Não queria nem pensar. Já E vi- não pensou em duas vezes assim também, tô seguindo nessa área de teatro e tal, vou querer ser atriz, e de repente a dublagem pode ser um segundo plano, ou não, realmente foi por conta da Não, na dublagem. verdade, quando eu comecei a fazer aula de teatro, eu falei, uau, era isso mesmo, sempre foi. Eu estava designada a ser artista, Aham. sabe? Eu era artista quando eu era criança, no sentido de a arte estava em mim, mas eu não tive pais que pudessem me levar por esse caminho. Meus pais não tinham menor condição financeira de nada, de me ajudar, de me colocar em qualquer curso de dança, de teatro, de nada. Então, assim, aquela artista que existia em mim, na verdade, existia guardadinha. Então, quando eu comecei a fazer dublagem, quando eu comecei a fazer o teatro, é como se eu tivesse. Agora eu encontrei a minha casa. Entendi. É isso aqui que eu vim para ser. Claro, agora faz sentido. Sabe assim? Sim, sim, total. Agora eu me encontrei. Claro, estudar personagem, emoções, palco. É isso, é disso que se trata a minha missão. Agora sim. Não é Sabe? só pela voz. No caso da dublagem, assim como você falou, fez tudo muito ao mesmo tempo, então quando você realmente entrou na Herbert, pô, Herbert é Herbert, você como foi sua reação, assim? Porque eu brinco muito na live da Insônia, que quando os dubladores vêm dizer, dizem, pô, comecei, lógico, todo mundo fala, né? Comecei devagarzinho, até chegar um baita personagem, aí quando chega tal personagem grande que ninguém descobre, bum, dá aquele choque na realidade. Como foi isso pra você também? Não tive isso não, sabe por quê? Quando eu cheguei na Herbert, logo que eu cheguei, eu lembro que eu fiz um teste do desenho da Luluzinha. Imagina, Eita. meu primeiro grande personagem. E eu lembro que eu fiz o teste com uma adolescente. E eu não era mais adolescente, né? Então eu pensei, imagina, eu não vou ganhar nunca. Primeiro que eu acabei de ser contratada, né? Segundo que quase ninguém me conhece. E terceiro que eu não sou adolescente, o desenho é uma menininha. Nada disso, eu estava certa, eu passei no teste e foi meu primeiro grande personagem. Mas eu não tive em momento nenhum, Rafa, nenhum, aquela sensação de uau, meu primeiro grande personagem, agora eu Agora vai. estou, agora vai, agora eu estou naquele lugar. Eu não tive isso, nem quando eu estava fazendo a Luluzinha. Eu não tive isso quando eu ganhei, pouco tempo depois, alguns anos depois, por exemplo, o teste da Jessie do Toy Story. Eu não tive isso. Eu não tive isso quando a Mini? Disney me indicou para eu patrulhar as crianças. Né? Não tive isso. Eu lembro que, na verdade, a minha coisa, a minha vontade, o meu dia a dia era poder viver daquilo. Sabe, eu Sim. gostava e continuo gostando do processo. É claro que cada vez eu ficava mais satisfeita de ver que as coisas estavam acontecendo. As pessoas gostavam do meu trabalho e me indicavam para teste, me chamavam para. É óbvio. Mas assim, eu não me lembro mesmo de nenhum momento em que eu. Uau, agora eu sei que eu sou uma dubladora. Dubladora. Não, não, não tive. Não tive. Entendi. Eu fui vivendo, eu fui fazendo, fui trabalhando, eu fui vivendo, eu fui criando a Luísa, depois eu tive outra filha, e aí depois eu comecei a dar aula de dublagem, depois eu virei diretora de dublagem, e as coisas foram acontecendo. E em momento nenhum eu cheguei nesse lugar de agora eu sou. Não, Não, eu não, acho que não é nem pelo fato do agora eu sou, mas assim, o que eu sinto é muito de caramba, peguei um personagem muito grande, cara, a não, responsabilidade, não teve nunca isso com tive, você. não. Eu só fui fazendo, eu fui fazendo, eu fui fazendo, e muita gente hoje em dia, naquela época, que viveu essa época, me fala, nossa, Mabel, mas foi muito rápido. Quando você entrou na Herbert e depois começou a pegar personagens bons, dublar bons personagens, foi muito rápido. Você tem essa consciência? E eu sempre falo, não, eu não tenho essa consciência. Porque você começou só fazendo, Eu ia fazendo, fazendo, eu ia queria fazendo. trabalhar. Eu queria que todo mundo me conhecesse, eu estava tão feliz de poder estar vivendo de dublagem e não estar mais dando aula, Uhum, sabe? Eu estava muito feliz de estar vivendo da minha escolha. sim. Eu queria mais era continuar fazendo aquilo, sabe? E é engraçado você falar isso porque você realmente pegou personagens muito marcantes, né? A gente Uhum, sabe o quão é marcante em relação à voz. Eu sou produtor de eventos. Estou aham. produzindo conteúdos virtuais por conta da pandemia que está rolando. Mas Duda está aqui, está online, sabe disso, essa história estou cansado de contar, como a dublagem é fundamental.
eu, por trabalhar com eventos, sempre levo os dubladores e, tipo, eu vejo a reação do público de ser abraçado pelo Capitão América, ser abraçado pelo Homem de Ferro, ser abraçado por personagens que marcam, né, a pessoa de uma maneira incrível. Cara, é incrível isso. Tem que realmente entender que dublagem não é só animação. Nem entretenimento apenas, né? Dublagem é acessibilidade. Eu sempre falo isso. Eu dou aula de dublagem há muitos anos e eu sempre falo, eu levanto sempre a bandeira do papel social da dublagem, né? Que é a acessibilidade. Então, assim, nossas crianças são alfabetizadas ouvindo filmes e desenhos dublados. Sim. Né? Os deficientes visuais parciais ou deficientes visuais totais, que são os cegos totais, também só assistem aos projetos pelo ouvido, né? Eles assistem pelo ouvido. Então, a gente é que torna isso possível para eles. Aí, os idosos, as pessoas que têm dificuldade de leitura rápida, os disléxicos, ou então pessoas que estão lá nos cantinhos do Brasil, que quem mora nas metrópoles não fazem ideia, né? Então, assim, lá, comunidade ribeirinha lá do Riozinho, lá em Manaus, gente lá do sertão, lá do Nordeste, lá de dentro, ou gente muito simples lá do Sul, de pequenas comunidades, só tem acesso a um monte de coisa porque está dublado. Então, aquele documentário sobre o Michael Jordan, aquela pessoa só vai saber quem foi Michael Jordan e saber da história porque foi dublado, senão ela não veria aquele projeto. Sim, então, assim, total. a dublagem é pura acessibilidade e cultura. Eu sempre falo isso. E eu digo assim, não só na questão cultural, mas social também, né? Sim. A gente tem que saber que a sociedade hoje, não sei como é no Rio, realmente eu estou por fora do mercado cinematográfico do Rio, mas eu sou de Recife e a maioria das salas aqui, dos cinemas, de maneira geral, exibem filmes dublados. Tipo, você pega uma sessão de um filme que tenha 4 sessões, 3 são dubladas, uma é legendada então, e aquela sessão de 10 horas da noite. Recentemente eu peguei uma pesquisa que aqui no Brasil, 4 entre 5 pessoas assistem filmes dublados. É isso. É muito. É isso. É muito. Então, assim, é incrível porque, tipo, a gente não está falando de classe social apenas. A gente está falando de preferências. Preferência. Na Europa é muito assim, né? Os italianos, os franceses, os espanhóis, os alemães, eles estão acostumados a assistir absolutamente tudo dublado, né? Até quando no país, por exemplo, na Rússia, eles estão Romênia, que eles estão acostumados a ver tudo dublado e a dublagem nem é dublagem. A dublagem é voice-over, sabia disso? Sabia. Então, assim, mesmo sendo dramaturgia, não é dublagem, é voice-over. E ainda assim, eles estão e preferem assistir tudo dublado do que ler a legenda. Acho que foi o Fábio. O Fábio fez Fábio Azevedo, do Doutor Estranho. Fez uma live com a gente dizendo assim, cara, imagina que eu fui ator de Malhação e eu sei que Malhação tá passando agora no Irã, não sei onde, e que alguém tá me dublando. Então, a responsabilidade que essa pessoa tem de me dublar é a mesma que eu tenho de dublar o Benedict Cumberbatch. Então, não é só tipo Brasil, é o mundo em si, né, que vive essa cultura. É impressionante. É isso. Você já falou, diretora de dublagem, atriz, dubladora, mas eu queria separar aqui alguns personagens que são icônicos e eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre eles. Só que eu acho que, eu sempre falo isso para os dubladores, você tem um selo, né, no currículo, é muito importante. Você tem um selo Disney, importantíssimo, além da Jessie, porque você fez a Minnie, correto? Faço. Faz a Minnie, exato. Cara, é uma voz icônica, assim, demais fazer a Minnie. E eu acredito, você já disse que não, você tira de letra qualquer personagem, mas, querendo ou não, a representatividade da personagem, de modo geral, saber, né, do histórico da Minnie, do Mickey, da Disney, de maneira geral. Quando você recebeu, como foi a tua reação? Tem até uma curiosidade sobre essa história. Quando chegaram os testes, eu fiz teste para Margarida. Eu não fiz teste para mim. E aí eu queria ganhar porque eu queria fazer parte da turma do Mickey, né? Mas não tinha aquela coisa de, meu Deus, eu quero ter o selo Disney na minha vida, alguma coisa assim. Porque, na real, eu já trabalhava muito tempo para a Disney
em trocentos outros projetos. Sim, Seja sim. de desenho, ou de filme, ou de série, ou de coisas da Disney que, de repente, o público nem sabe, mas que é distribuição Disney. Então, assim, a Disney já estava na minha vida desde sempre. Sim, sim. Mas eu queria fazer parte da turma do Mickey, né? Sim, sim. E É aí porque eu eu acho que eu lembro que reformulei mal a pergunta, perdão. É mas é só exatamente para deixar... isso. É a questão da Minnie em si. Porque assim, você vai pra a Disney, lógico que você veio pro Pato Donald, você veio pro Pateta, mas todo mundo quer tirar foto com o Mickey e a Minnie. Exato. E aí eu fiz para Margarida. E aí eu encontrei depois o diretor no corredor e perguntei para ele se tinha saído o resultado do teste. E aí ele falou assim, do que você está falando? Eu falei, o teste do desenho do Mickey. Aí ele, eu fiz para Margarida. Aí ele, não, você não passou não. Falei, tá bem. Poxa, tá bem, obrigada. E passei. Uma semana depois eu encontrei com ele de novo, pelos corredores, assim, no hall. Aí ele falou assim, filha, volta aqui. Passa lá na produção para dar a sua disponibilidade, porque semana que vem a gente começa a dublar o Mickey. Aí eu falei, menino, você tá doido? Você lembra que eu não passei para Margarida? Aí ele, hã? Não, é porque você ficou para Minnie. Aí eu falei pro Pado, eu falei, como assim? Ele, eu te falei? Eu falei, não! Aí ele, vai lá, passa lá na salinha que eles querem saber sua disponibilidade. E eu lembro que eu fiquei assim, chocada, eu falei, meu Deus do céu! E aí eu fiquei, né, aquela felicidade enorme, maravilhosa. E quando eu cheguei para dublar, eu lembro que eu perguntei para ele, eu não sei que voz eu fiz, porque eu fiz teste para Margarida. E aí eu lembro que ele procurou lá, achou o meu teste para Margarida, e aí eu vi a voz que eu fiz, que não era exatamente a voz que eu fiz, que eu faço para Minnie, mas aí quando eu falei, eu entendi, ok, é nessa pegada, é nessa vibe, tá. Mas quando eu botei a carinha da Minnie, que eu botei ela aqui, que eu olhei para ela, veio. Eu tive aquela coisa do que eu tinha feito para Margarida e veio o espírito da Minnie, digamos assim. E aí eu faço a Minnie desde sempre, né? Já há muito tempo, e mais de 10 anos. Também faço para... eu tô sem relógio hoje, senão eu te mostrava. O Apple Watch, que tem a Minnie, né? Que tem a Minnie, se você clica, a Minnie fala. E fui eu que gravei. Caramba, que legal! Então, você que tem esse relógio, quando você coloca o Mickey, tem o Mickey falando, e se você coloca a Minnie, tem eu falando. Então, você clica e a Minnie fala a hora que tá no momento. Então, tipo assim, vou até fazer. Tipo, agora, que horas são? Acho que deve ser 10h23. Então, aí se você clicasse, apareceria assim, boa noite. Não, são 11h23, boa noite. Caraca, que legal! É muito. E tem uma outra história legal da Minnie. E aí eu me emocionei horrores, eu conto isso, já contei, tem um vídeo no meu canal do YouTube onde eu conto isso. Eu nunca tinha ido para Disney na vida, e eu fui ano retrasado. E aí eu fui fazer um curso. Eu não fui nem para curtir, eu fui para fazer um curso de empreendedores, para conhecer os bastidores da Disney como empreendedora, por conta da minha empresa, a Sociedade Brasileira de Dublagem. E aí, só que teve uma hora que eu me separei do grupo e falei, eu preciso ir lá onde está a Minnie, tirar essa foto, né? Afinal de contas, eu sou a Minnie, pelo amor de Deus. Aí eu me separei do grupo, fui lá onde é tipo um circo, uma tenda assim, que tem a Margarida de um lado, a Minnie do outro, fiquei na fila e fui tirar foto com a Minnie. Quando eu cheguei lá, a Minnie não fala, né? Porque ela tem aquele cabeção e ela não fala com as pessoas, ela não tem essa autorização. Ela só fica rindo, aquele corpinho de pessoa e o cabeção. Eu cheguei para ela e falei em inglês. Oi, muito prazer. Eu estou muito feliz de te conhecer, porque eu sou a voz da Minnie no Brasil. Eu sou dubladora, sou atriz de voz, eu falei, e sou a voz da Minnie no Brasil. Nesse momento, a atriz que estava como a Minnie começou a se mexer, balançar a cabeça, botar a mão assim no rosto, ela botava assim, ela botava a mão na cabeça, ela me abraçava, apertava o meu rosto assim. Eu comecei a chorar de emoção, ela começou a fazer assim para as pessoas. Ela falou assim para mim, fez assim com a mão, tipo, me espera. E aí foi falar com duas meninas que estavam na produção, com roupa de produção, e falou no ouvido delas. Aí as meninas vieram para mim e falaram assim, ela tá muito feliz de te conhecer. É um prazer enorme conhecer a Minnie brasileira. Por favor, fica aí, você espera terminar essa fila para que a gente possa fazer foto com você, fazer um vídeo com você. E eu chorando, falei, claro. E aí eu esperei, aí depois tiramos foto, a Minnie fez coração comigo, assim, um abraço. Foi tudo lindo, tem tudo isso lá no canal, nesse vídeo no meu canal do YouTube.
E depois ela ainda falou uma outra coisa nas meninas, e as meninas vieram falar para mim. Ela tá te perguntando se você aceita o convite de ir lá dentro dos bastidores, conhecer o Mickey e dar um abraço nele lá nos bastidores. Caraca! Aí eu falei, mas é claro! E aí ela falou, espera só um pouquinho que vai vir uma pessoa levar você. E aí eu fiquei com a Rayane me esperando, eu e a Rayane ficamos esperando, tirei mais foto, abracei mais, e ela me abraçava, ela me apertava. E aí depois a pessoa me levou de mão dada por dentro da Disney, lá por dentro, e cheguei numa sala bem linda, cheia de espelhos e tal, onde tinha um Mickey com uma roupa meio de festa. Sim, e já sei. tinham falado para ele que estava chegando a Minnie que vinha do Brasil. E esse Mickey fica lá, nesse tipo um camarim, com essa roupa de festa, para receber pessoas. Eu não sei se são pessoas que pagam diferenciado, eu não sei. Eu sei que é um Mickey especial e ele fala várias línguas. Esse ator que fica por trás fazendo a voz do Mickey sabe várias línguas. Então, quando eu entrei, ele falou... Mas ele falava? Então, tinha uma voz que saía, tipo de um alto-falante, que era a voz dele. Parece que é uma pessoa que fica lá atrás fazendo a voz dele. Assim que me explicaram depois. Então, quando eu entrei, ele me abraçou, ele esticou o braço, me abraçou e falou: nossa Minnie brasileira, muito prazer. E aí me abraçou e tirou foto. Falou assim, é um enorme prazer conhecer a nossa Minnie brasileira. Muito obrigada por fazer parte da nossa família. Muito obrigada por fazer parte da família Disney. E aí eu chorava, aí a outra chorava, e a Rayane chorava, não sabia se tirava foto. Foi uma coisa. Então, assim, foi um momento muito especial, muito único da minha vida, sabe assim? Eu realmente não esperava aquilo. Eu tô arrepiado só com a história. E para depois eu conseguir baixar a bola e voltar a encontrar todo mundo e voltar pro curso. E chegando a dizer, pessoal, vocês não têm ideia. A Minnie quis me conhecer. Isso. Foi muito bom. Que história sensacional. No caso, você falou de 3 personagens assim, icônicos. Eu sei que não teve o trabalho, tipo, a carga emocional, como você disse, foi maior para a Princesa Leia. Mas foi o trabalho assim que mais, você assim, pô, foi o que eu tenho mais orgulho. Não, assim, não desmerecendo os outros, mas por saber que tem toda uma comunidade também. Apesar da Minnie, você pegar várias gerações, mas Princesa Leia, eu lembro do primeiro filme que eu assisti, já foi da segunda leva, né? Eu não peguei os filmes de 1974 e tal, eu peguei os filmes mais recentes. Mas a Princesa Leia estava ali, firme e forte. Como é que você, se fosse numa escala assim, encararia? Princesa Leia é a principal? Cara, Rafa, eu não tenho isso. Eu sou diferente da maioria dos meus... Eu sou diferente da maioria dos meus colegas. Todas elas foram importantes para mim por algum motivo, em alguma época da minha vida. E cada um tem um lugar especial na minha vida por algum motivo que talvez a maioria dos fãs nem faça ideia. Porque naquela época da minha vida eu estava passando por um momento muito delicado e fazer aquilo foi importante. Porque naquela época eu estava passando... Sempre tem uma história. Eu estava muito feliz, entendeu? Então, assim, cada personagem tem um motivo de eu ficar muito feliz de ter feito ele aqui dentro. História particular, piada interna minha, sabe? Mas eu não tenho essa coisa de... o personagem da minha vida, a principal. Não, eu sou muito honrada e grata de poder fazer isso. Então, assim, fazer a Princesa Leia, que tem uma legião de fãs e faz parte de uma saga que marcou a história do cinema, acabou, né? É isso. Não tem o que falar, é isso, acabou. Agora, fazer também o desenhinho do Disney Channel ou a série do Netflix, que eu vou lá toda semana e faço, para mim é tão importante quanto. Porque o meu trabalho está ali eternizado. Aquela série, aquele desenhinho, aquela coisa que a princípio é simples, vai ficar dublada hoje em dia, 2020, durante 100 anos. Não vão redublar aquele negócio. Então a minha voz está sendo mais uma vez, minha voz, meu trabalho, eternizado. Seja na saga que o mundo inteiro conhece, seja na série ou numa coisa que é simples, a princípio simplesinha, sabe assim? Mas está ali. E eu não sei, eu não faço ideia, Mabel, como que isso vai chegar em você. Se aquele desenho vai fazer parte da sua infância, se aquela série vai fazer você feliz numa época muito difícil da sua vida, em que você estava depressivo e aquela série era a única coisa que te animava. Total. Eu nunca vou saber disso. Eu tenho vários relatos de pessoas que falam essas coisas para mim. Então, coisas que eu nem lembro que eu dublei, séries que eu nem lembro que eu dublei 20 anos atrás, 23 anos atrás, e fala... Aquela série, aquele desenho, aquele filme é da minha vida. Eu sou muito grato porque você fez parte dele. E eu nem sei o que ele está falando.
Então, assim, de verdade, no meu coração, eu adoro dublar. E para mim a importância mesmo, gente, não é demagogia. Eu Para mim acredito. é tudo igual, assim, Eu porque eu acredito. sei que para cada um bate no lugar do corpo, para cada um bate no seu buraquinho emocional e tem sua importância, sabe? Que legal. É muito bacana ouvir isso, porque assim, eu esperei a resposta achando que fosse Princesa Leia, acho que muito mais por ser fã do Star Wars. Uhum. Então, assim, você resumiu exatamente o que eu esperava da minha resposta com a sua resposta. Eu acho que sua voz marca muito para mim, por conta da Princesa Leia, Uhum. pela Jessie também, porque Jessie, para mim, é uma das melhores animações de todos os tempos da Pixar, né, que Disney, de maneira geral. Então, eu acho que as pessoas têm muita edificação. Por exemplo, quando a gente anunciou que você estaria na live da Insônia, o pessoal começou a falar, Jill, a Patroa das Crianças, a Jay, né? A Jay. O pessoal falou outros personagens, mas para mim não, Mabel sempre foi a Princesa Leia. Então, assim, Claro. na minha cabeça, tanto é que a Claro. arte que eu te mandei, quando eu fui fazer o personagem, eu tive que me controlar para não colocar a Princesa Leia. Porque, assim, pra mim era Princesa Leia. E por que você não botou? Mas é porque pra muitos era mais, aí pensando no público, né? Não sei se você chegou a ver a postagem, mas a postagem sempre arrasta pro lado, tem um trechinho de algum personagem. E eu coloquei a Jessie porque a Jessie mexeu com várias gerações. Então, assim, é muito isso. Eu tenho que deixar o fã Rafael um pouquinho de lado pra acabar, por exemplo, na live com o Felipe Maia. Cara, eu sou fãzão de Velozes e Furiosos, muito fã de Velozes e Furiosos. E eu tava com o Brian Connor. É um cara que, tipo, marcou gerações, assim, vendo os filmes de Velozes e Furiosos. Aí eu parei um pouquinho, aí disse assim, pessoal que tá na live, me perdoem, mas a gente vai falar um pouquinho e conversar com eles. Mas, assim, muita gente identificava a voz dele pelo Everybody Hate Chris, o Lanterna Verde, outros personagens, Brian Connor. Então, assim, o pessoal, o público pede de maneira geral. Mas incrível, Mabel. Eu já era fã do seu trabalho, eu sou mais ainda com essa sua declaração, porque a valorização da dublagem tem que ser exatamente essa, não apenas para o público de maneira geral, né? Uhum. É exatamente isso que você falou. Só tem um personagem seu que eu não gosto, mas não é você a culpada disso. Tem uma série que eu sou apaixonado, que se chama A Casa de Papel. E por que você foi pegar aquele personagem, Mabel? Eu amei, maravilhoso, gente. Adoro fazer uma vilã, coisa boa. E aquele final, o que é aquele final, Mabel? Vamos começar depois, se você souber alguma coisa. Eu tô brincando. Não posso contar. Eu sei, eu tô brincando. Não vejo a hora de chegar a próxima temporada, não vejo a hora. Cara, quando aquela personagem entrou no mundo da Casa de Papel, eu digo, eu tenho um ódio dessa personagem. O Mabel não faz isso comigo. E foi difícil, porque a atriz é boa. Sim. E a atriz é uma atriz imprevisível. Sabe aquele tipo de atriz que você não sabe o que esperar dela? Tem atrizes que você meio que sabe o que esperar da interpretação. Você mais ou menos entende o caminho que ela está fazendo. Mas aquela atriz, ela é muito louca. Ela é muito boa. E quando eu menos esperava, ela fazia uma coisa que eu não imaginava na interpretação. Eu falava, uau! E eu parava até de dublar e falava pro diretor, peraí, calma, deixa eu só ver, quero só ver. E ficava lá vendo a cena, falava, ela é foda. Porra. Tá, agora passa de novo, que agora eu vou assistir pra dublar. Eu tava só me deliciando, passa de novo. Eu amei. Então, eu digo que eu sou fã de Casa de Papel demais e sua personagem é muito macabra, muito chata. Ela é muito malvada. Muito malvada. E como é que pode uma grávida ainda? Bota com ela grávida. Pode? Não, e assim, e essa gravidez? Vai ficar grávida até 32, 32 meses? Eu falava, gente, ela ainda tá grávida. Mas esse negócio ficou passando um dia após o outro, são só 7 dias, não é possível. Pois é isso. Né? E o pior de tudo é isso, porque ela tá grávida, você não pode ter raiva dela tanto como se ela não tivesse grávida. E a história do marido que morreu, tarará. Não sei se é tão verdade ali, não. Eu não confio muito nela. Não. Vai saber. Aquela história, não engula aquela história. Eu acho que aquela história é tudo fake, mas... Será que a gravidez também é fake? Duvido, não, né? Não. Eu acho que é gravidez, não. Qual é o papel mais difícil da sua carreira?
teve algum papel que você fez assim, nossa... Putz, vários, pô. 25 anos fazendo isso, eu continuo falando que dublagem é difícil pra cacete. Para mim, os papéis mais difíceis são os papéis mais densos. Mais densos, mais puxados emocionalmente, porque eu preciso acessar em mim esses lugares, sabe? Então, assim, eu me lembro que todas as temporadas de American Horror Story foram todas Nossa. muito puxadas. Porque é muito puxado aquilo. Nossa. Corta a perna de um, come o pé do outro, muito grito, monstro, maldade, violência, sabe? As personagens assim são difíceis para mim. Aquele filme A Garota do Trem, que é a Emily Blunt, tá o tempo inteiro alterada no filme. Ou ela tá drogada, ou ela tá bêbada, ou ela tá sob efeito de remédio. O tempo inteiro muito deprimida. Personagens assim são mais difíceis para mim. Então, assim, esses dois, por exemplo, ficaram bem marcados para mim por causa disso. Pergunta para Mabel qual a relação dela com PNL. Rafa, Uau, beijo, Cacau. Cacau, PNL existe na minha vida desde que eu virei adulta. Foi a primeira, quando eu virei adulta e tive, porque assim, eu virei adulta e tive filho ao mesmo tempo, né? Então foi na mesma época, 18 para 19 anos. E aí, foi mesmo, Mabel? Poxa, muito foi, cedo. muito nova. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o curso de dublagem, virei atriz, né? Era professora, virei atriz, tarará. E eu comecei a ler sobre PNL e até hoje eu não sei quem foi que me falou. Porque eu não tinha ninguém na minha família, ninguém à minha volta que falava sobre isso. Então, assim, eu honestamente, eu acho que o mesmo anjo da guarda que me fez olhar aquele anúncio do curso de dublagem e fazer a aula de dublagem, esse mesmo anjo da guarda botou alguma coisa na minha frente de programação neurolinguística e eu comecei a ler sobre isso. Eu não tinha ninguém com quem conversar. E eu lembro que eu lia. As coisas caíam na minha mão e eu lia sobre isso e aquilo foi literalmente melhorando a minha vida. Quando eu entendi o poder da neurolinguística na sua vida e como isso influencia na qualidade de vida que você quer ter e em você atingir seus objetivos, eu nunca mais abri mão de PNL na minha vida. E aí eu li todos os livros que você possa imaginar, fiz muita terapia de PNL, eu com um terapeuta na minha frente, né? Vários, homem, mulher, fiz terapia à distância. Então, assim, a PNL faz parte da minha vida tanto quanto a dublagem faz parte da minha vida. Que legal. Eu não viveria. Eu não sei nem viver mais sem os dogmas e sem os ensinamentos e sem o que a PNL prega, sabe? Já é natural para mim. Do Eu, a Patroa e as Crianças, só a gente falou um pouquinho, tem muita pergunta aqui sobre Eu, a Patroa e as Crianças. Como foi também? Porque, querendo ou não, é um personagem que marcou muito a dupla em si, né? O Marco com aquele... e você também, aquela mãe explosivona, brincalhona e tal... já era na fase do estúdio ainda junto ou era tipo separado que dublava na época do Já era separado. Já era separado, mas ainda na Delarte antiga. Então, assim, faz muito tempo isso. Mas eu fico imaginando como deve ser legal, assim, né? Porque parece que vocês estão do lado um do outro e fazendo a cena. É muito divertido isso. Muito, muito legal. E dava um trabalho. Era? Dava um trabalho, porque eu lembro que o texto não era muito bom. A tradução não era muito boa. E a gente tinha que fazer a bendita versão brasileira, como eu já expliquei. Então, a versão brasileira ficava nas nossas costas. Minha, do Marco ou do Peterson, que dirigia. E é uma comédia. E quando é uma comédia, tipo A Patroa e as Crianças, que tem a claque, né? Tem aquela risada. Então, tem que fechar com uma piada. Você fala, o outro fala, tem a claque. Então, o último que falar tem que falar uma coisa engraçada. E às vezes, muitas vezes, a tradução não botava uma coisa engraçada, botava uma coisa neutra. E aí eu falava, mas eu preciso falar uma coisa engraçada porque depois vai ter a claque, meu Deus do céu. E eu ficava parada pensando, eu e o Peterson, o que a gente vai botar ali, o que a gente vai botar ali, dava um trabalho. E eu lembro que quando a gente começou, ele me botava de 8, 9 da manhã até 3 da tarde, com intervalo para almoço. Só para ver Patroa e as Crianças? Só. Caramba! Falava muito, ela, né? Olha quantos episódios ela falando. Sim. O Marco a mesma coisa, o Vinhola a mesma coisa. E eu lembro que teve quando eu voltava do almoço, eu estava exausta. Eu estava tão exausta que eu não conseguia render tanto quanto no início. E eu tinha a clara sensação, a nítida sensação de que o meu trabalho depois do almoço ficava muito ruim. Aí eu cheguei pro Peterson e falei, Peterson, você pode, diretor querido, você pode me dividir
em 2 ou 3 dias, porque depois do almoço eu não sou mais ninguém, eu tô exausta. Essa mulher me cansa muito. E aí eu lembro dele falar assim, mas Mabel, você mora longe a beça, você tem filha pequena, você vai querer enfrentar trânsito, pegar 2 horas, 2 dias seguidos? Você que sabe, eu posso botar. Eu falei, eu quero, eu prefiro. Eu prefiro em prol do trabalho bom, porque depois do almoço, tá ficando muito ruim depois do almoço. Ele não está, confia em mim. Eu falei, não, você pode estar falando que não está ficando, mas a minha sensação é de que tá. E aí, a partir desses dias, ele passou a me dividir 3 horas só por dia, para que eu conseguisse dar conta, porque aquela mulher dava muito trabalho. E eu amava cada detalhe. É muito legal. Eu lembro que era a mãezona, né? Que todo mundo queria ter, o paizão Amava. também. É uma dupla Eu sensacional. amava. Aprendi Mabel, a ter time de comédia com essa mulher. eu só quero, tipo, para encerrar, antes de a gente fazer a foto, como eu te falei, pegar seu depoimento, que você falasse um pouquinho, tem algumas pessoas citando aqui, em relação à questão da sua voz na Globo. Uma Kate Lisita teve aqui também, contou essa história. Eu queria que você contasse rapidamente como foi que surgiu essa oportunidade também. Eu estava dirigindo dublagem e eu lembro que eu estava dirigindo, chegou um e-mail, uma mensagem de um amigo meu que trabalhava lá dentro da Globo e falando, você pode gravar essa frase para fazer um teste aqui? E não me falou o que que era. Eu falei, faço. Aí o dublador acabou, eu entrei no estúdio, gravei, mandei por e-mail. Ele falou, obrigada, recebido. Passou tempo depois, ele me mandou uma outra mensagem. Oi, Mabelita, tudo bem chamar de Mabelita? Oi, Mabelita, tudo bem? Pode agora gravar uma outra frase e tal? A continuação daquele teste. Falei, tá, faço. Esperei o dublador sair, entrei no estúdio, gravei, mandei por e-mail. E assim foi. Até que um dia ele me ligou e falou, olha, você passou nos funis. Só tá entre você e uma outra pessoa. Eu falei, tá, mas o que que é? Que eu não tô sabendo? Aí ele, vem, Que eu tô pode vir fazendo aqui umas tal dia. frases soltas e jogando aí. Aí ele, você pode vir aqui tal dia, tal hora, aí aqui a gente te conta? Eu falei, tá bem. Aí eu fui lá na Globo, no Jardim Botânico, na emissora e não no Projac, né? Onde tem o jornalismo. E aí me falaram, vai ser uma novela que vai estrear e eles querem uma voz de mulher na chamada dessa novela, que é uma novela chamada Joia Rara. E aí tá entre você e uma outra atriz, locutora, enfim. E a gente quer te dirigir, as pessoas querem te dirigir para esse teste, para você fazer exatamente no tom. Falei, beleza, vamos lá. E aí eu fui lá para a ilha de edição, fiz o teste, e eu falei, meu Deus, eu não vou ficar ansiosa, deixa, né? Vou entregar, o universo, se tiver que ser, vai ser. Pouquíssimo tempo depois me falaram que eu tinha sido escolhida e que eu ia fazer as chamadas da novela Joia Rara só até estrear a novela. Falei, tá bem. Fiz um contrato só até a novela estrear. E aí comecei a gravar, ir lá quase que diariamente, minha rotina mudou um pouco. Só que foi, ao mesmo tempo que tinha muita gente que estranhou, né, uma voz de mulher, como assim uma voz de mulher no meio da emissora onde sempre teve voz de homem? Há praticamente 50 anos só tem homem. Como assim uma voz de mulher no meio de uma programação de uma TV aberta? Ao mesmo tempo que teve esse estranhamento, também teve muita gente que gostou. E aí, quando estava perto para terminar o contrato, eles me chamaram e falaram, você quer ficar até o final da novela? Eu falei, claro. E aí eu fiquei. E um pouquinho antes da novela terminar, eles me chamaram de novo e falaram, olha, sua voz foi muito bem aceita pelos nossos telespectadores. Você quer ser a nossa única locutora da casa? Eu falei, mas é para já. E até hoje, eu sou a única locutora, a única mulher, voz feminina, né, nessa emissora aberta, né? Que é a Rede Globo. Sim. Que legal, que legal. Em homenagem a você, Rafa, que já estão, né? Vai ter que ser. Então, vamos lá. A Princesa Leia é mais velha, né? Não se arrisque. Fique em casa. Por você e pelo outro. E que a força esteja com você. Nossa, tô arrepiado. Fiquei emocionadaça. Meu Deus do céu. Para agradecer publicamente mais uma vez, Mabel, pelo seu tempo, por ser uma pessoa tão maravilhosa. Sua voz é uma voz que acalma ao conversar. É uma pessoa inteligentíssima, que eu já sabia que é uma pessoa inteligentíssima. Eu queria te agradecer demais. Muito obrigada, Rafa. Foi um convite muito carinhoso. Eu aceitei de cara. Adorei a ideia da live da insônia. Adorei que você tenha essa preocupação, esse intuito de ajudar pessoas que em casa, nessa hora, bate uma ansiedade, bate um momento difícil, que é o final da noite, a hora de dormir, as pessoas estão em casa.
Quando falou isso, me ganhou na hora. Eu falei, eu quero fazer parte dessa corrente, porque eu sei que é isso. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Achei incrível. Conta comigo, tamo junto. Gente, muito obrigada pelo carinho, por tudo que vocês me mandam de mensagem, pelas coisas, por ter falado que a minha voz acalma. Eu ouço muito isso. Isso para mim é um maior dos presentes, assim, porque a gente nunca sabe, como eu falei, aonde a nossa voz e o nosso trabalho vai bater nas pessoas, em cada buraquinho emocional, em cada pedacinho da história de vida daquela pessoa. Então, assim, isso, eu sei o valor disso mesmo. Total. E é por isso que eu sou tão grata, sabe? É por isso que eu gosto tanto, e por isso que eu falo, não tem uma personagem ou outra, tem o contexto, sabe? Tem o trabalho e o que essa carreira me trouxe e me traz de amor. Então, obrigada. Muito, muito obrigado, Mabel. De verdade. Obrigada, Rafa. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Façam o final de semana de vocês um final de semana feliz, fazendo coisas positivas para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Aproveita. Poxa, começamos um final de semana perfeito com a Mabel aqui, gente. Então... é isso. Muito obrigado mesmo, Mabel. Obrigada, Rafa. Um beijo. Fica com Deus. Beijo.